Eu vou falar um negócio para você. Quando eu conheci esse amor, eu não queria nada de morridão. Porque a palavra de Deus diz que Ele não se agrada dos mornos e que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é tímido de personalidade não, meu irmão. É o tímido na presença do Senhor, aquele que a casa está cheia da presença do Senhor, mas ele está anestesiado. Ele não está percebendo que o Senhor está na casa. Não seja tímido na presença do Senhor. Quem quer viver uma intensidade nessa noite com o Senhor? Ai, não, vou falar um negócio. Você está baixinho. Sabe por quê? Há uma reunião dos sedentos aqui nessa noite. Que tem fome e sede na presença do Senhor. Espírito Santo, fica à vontade. Irmãos, não dá para viver outra dimensão. Essa dimensão aqui só nos traz depressão, tristeza, falta de esperança, desânimo, ansiedade. Mas a dimensão do céu nos traz uma alegria verdadeira, uma paz que excede todo entendimento. E é para lá que nós vamos, amém? Você pode falar, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. E aí, quanto tempo eu tenho que ir? Vou colocar meu cronômetro aqui para não sair totalmente da terra. Vê lá que a Alessandra me fala. Pode ir. O pastor lá no monte, a gente orando, achou que eu era juvenil. Achei que isso foi algo profético. Cadê a Alessandra? Eu pensei que era um juvenil, estava escuro, né? Mas eu vou começar falando primeiro de como eu conheci esse amor. Esse amor tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo. Amém. Eu fui criada numa família que conhecia em parte Jesus. Porque eles viviam como não conhecesse. Mas se você perguntasse, eles iam falar que conheciam. Você consegue entender essa diferença? Muitos vão falar que conhecem Jesus. Mas poucos vão andar com Jesus. Eu passei uma infância assim, conhecendo Jesus, de ouvir falar. Minha mãe com berço cristão, evangélico, meu pai com berço católico. E pelo que eu me lembro, lá nos meus 6 anos, a minha mãe começou a visitar uma igreja presbiteriana em Brasília. E eu comecei a participar da Salinha das Crianças. Por isso eu honro o Ministério Infantil, porque toda a semente que eu recebi naquele ministério foi o que floriu na minha vida adulta. E era daquele tempo que os louvores eram escritos no cartaz, né? Na cartolina, os versículos na cartolina. Tempinho atrás, né? Eu estava fazendo as contas ali rapidamente, tem 28 anos que eu me converti ao Senhor Jesus. E aí eu passei uma infância em que ao mesmo tempo eu era levada nessa igreja, dentro da minha casa era uma outra realidade. E aí eu estou falando da minha vida pessoal, eu não quero te escandalizar, eu não estou aqui para condenar. Eu estou falando do que eu experimentei, amém? E dentro da minha casa, bebia-se, ia-se para carnaval e vivia-se uma vida que praticamente não se falava de Cristo. Mas todo domingo à noite eu lembro que eu tinha que parar de assistir os Trapalhões e ia obrigada para a igreja. Uma vida assim, irmãos, dificilmente você vai conhecer a Cristo. Porque na realidade se torna muito chato ir para a igreja. Porque você vai obrigado e você só ouve coisas ali teóricas, mas que você não vive na prática. E assim eu cresci. E aos meus 12 anos, já não morava mais em Brasília, meus pais se mudaram para Petrópolis. Lá a gente frequentou a igreja metodista, mas era muito chato para a igreja. Porque não existe um amor que seja agradável se não tem experiência. E aí eu ia para a igreja
não tinha assim, uma vida de busca do Senhor dentro de casa, não tinha uma vida de separação dentro de casa. E aí, na minha adolescência, foi muito fácil eu parar de ir para a igreja. E comecei a visitar as, vamos dizer assim, lá eu chamava baile, né? As baladas. E era muito divertido. E a igreja era muito chata. E aí eu comecei a caminhar no mundo. Logo na minha juventude, durante a minha faculdade, me embriagava, porque aquele prazer da embriaguez, ele te tira de uma realidade de quem sou eu estou aqui para quê. Em algum momento você vai viver essa crise existencial. E assim foi a minha juventude. Mas todas as vezes que eu ia dormir, eu tinha que ler um salmo. Porque era como se aquele salmo, eu acho que era a harpa de Davi, né? Ele lançava fora aquele espírito de opressão e de angústia que estava sobre mim. Porque na realidade esse espírito de opressão é: você está no lugar errado. Eu não te gerei para este lugar. Ainda que você esteja procurando, experimentando um prazer passageiro e momentâneo, mas eu não te gerei para este lugar. Mas eu não sabia. Mas assim eu fazia isso. Eu tinha que ler o salmo. E assim eu fui crescendo. Uma facilidade de fazer amigos, mas uma dificuldade de se sentir amada. Um espírito de rejeição que me acompanha até o dia de hoje, mas hoje existe um libertador sobre a minha vida chamado Jesus Cristo. Existe um lugar que eu me refugio. Existe uma palavra de identidade sobre a minha vida. Mas eu passei a minha juventude rodeada de jovens. Era o grupo do vôlei, era o grupo do inglês, era o grupo da vizinhança, era cheio de grupos. Mas não me sentia amada. Não via nenhum valor em mim. Até que eu fui descobrir que com temor ao Senhor, irmãos, porque o Senhor está me levando há muito tempo para dar esse testemunho. Porque é um testemunho que eu tenho que dar com muito temor à memória da minha mãe. Porque o Senhor já nos sarou, hoje nós temos um relacionamento espetacular. Hoje o amor da minha mãe me alcançou. Mas por umas questões que todo mundo sabe, ninguém está livre de não passar, principalmente mãe, né? Por algumas questões da vida dela, particular, pessoal, momento que ela viveu, ela não planejou a minha gravidez. Então eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha do que eu, um irmão que é 8 anos mais velho do que eu. E ali não havia mais planejamento de gravidez. E ela chegou a engravidar 2 vezes antes de mim. E essa gravidez não prosperou, o desejo dela. Mas eis que os planos do Senhor jamais serão frustrados. O Senhor semeou novamente a minha vida naquele útero. E aí ela só foi descobrir de 5 para 6 meses. E aí não tinha mais o que ser feito. Quando eu descobri essa história, eu pude entender o mundo espiritual. Por que eu era rodeada de pessoas? Mas havia um espírito de rejeição ao meu redor, aonde não permitia que eu me sentisse amada com valor. E quando nós estamos numa situação dessa, você vai negociar o seu valor. Você vai procurar o seu valor em relacionamentos. Você vai procurar o seu valor em muitos lugares. Mas em todos eles você vai se frustrar. Porque verdadeiramente só aquele que nos criou é que sabe o nosso verdadeiro valor e propósito. Então, irmãos, se não fosse esse meu amor chamado Jesus Cristo, eu nem sei onde eu estaria. E aí eu me formando em Petrópolis, eu me formei 6 meses antes que meu esposo, Fernando, e eu vim morar em Cabo Frio.
Frio, assim, né? Sai da sua parentela, sai da sua terra. E quando eu cheguei aqui em Cabo Frio, eu me senti muito sozinha. Não tinha internet, eu tinha que ir lá para a fila lá do orelhão, não era uma telefônica, né? Eu pegava a ficha, ia para a cabine para dar notícia para casa. Porque era tempos, né, remotos. Isso era 1995. Quando fala 1900, século passado. Enfim, quando eu me senti aqui, o Senhor começou a me gerar fome e sede. Aí eu botava nos rádios. Na época era até, acho que já era Márcia Alves, que dava uma palavra em um determinado horário, e aí aquilo começou a arder no meu coração. Resumidamente, eu fui parar na igreja metodista Betel para fazer inglês Seara. Porque uma paciente minha falou assim: olha, tem uma professora boa. E eu lembro que eu andava naquela rua, para um lado e para o outro, procurando curso de inglês, que ninguém me avisou que era na igreja, mas o Senhor já sabia. Aí quando eu resolvi olhar o número, eu falei: ué, mas é uma igreja? Não, eu na salinha lá em cima e tal. Fiz inglês com o Jean, pastor Jean, adolescente, novinho, né? E ali ela começou a me convidar, ela começou a investir na minha vida. E quando eu me converti, eu falei: Senhor, agora eu quero te conhecer, ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Então, por que eu contei essa história? Porque nós estamos aqui com juvenis, com jovens, com senhor, senhoras, mulheres, homens. Eu não sei quando você conheceu esse amor, mas eu quero te dizer: permaneça fiel até o fim. Permaneça constante até o fim. Porque não há outro semelhante a Ele. Não há outro que possa verdadeiramente suprir a fome e a sede da nossa alma. Só Ele pode. Nem marido, nem filho, nem melhor amiga, nem dinheiro. Nada pode suprir a presença do nosso Pai na nossa vida. Permaneça fiel, constante. Vamos lá. Eu fiquei pensando nesse tema. A gente já está sendo ministrado nos louvores, na dança, no teatro. Estamos cheios do amor de Deus. Desde a minha conversão, irmãos, eu aprendi um caminho de intensidade com o Senhor e eu não sei viver em outro lugar. Se você for ler a palavra de Deus, ela está falando e revelando o tempo todo quem Deus é. E na palavra de Deus eu não encontro um Deus que é morto, que é parado. Eu encontro um Deus que é fogo consumidor, e os olhos dele são como chamas de fogo. Um Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então a igreja do Senhor, se ela quer prosseguir e conhecer o Senhor, ela tem que ser intensa, avivada, cheia do fogo. E não é fogo só de repreender, não. É o fogo que me mantém na presença. É o fogo que me purifica todos os dias. Para trazer caráter, integridade, constância e fidelidade na presença do Senhor. Um Deus de relacionamento, irmãos. Nós somos exigentes nos nossos relacionamentos. Ou você escolhe relacionamentos que vão te trair, ou você escolhe relacionamentos que vão virar as costas para você, ou relacionamentos interesseiros que só vão te procurar na angústia, na doença, na tristeza, no desespero. Não, nós somos exigentes. Nós queremos amigos constantes, fiéis, verdadeiros, que permaneçam mesmo pela nossa nudez, mesmo conhecendo as nossas fraquezas. O amigo permanece. Muitas vezes é o amigo que vai te lavar os pés do cansaço da caminhada,
o tesouro sobre a terra. A principal mensagem bíblica é quem é Deus. Histórias bíblicas estão sempre nos revelando quem é Deus. Para começar, no primeiro, não precisa ir ainda na sua Bíblia não, porque eu vou pedir para você abrir um pouquinho mais para frente, mas eu vou estar compartilhando um pouco de alguns versículos. Quando nós começamos a ter fome, começamos a ler a palavra de Deus, ela tem o intuito de revelar quem é Deus, o coração de Deus, como é que Ele age, como é que Ele é, o que Ele não gosta, quais são os planos dEle. A palavra de Deus é isso. E lá em 1 João 4,8 vai falar assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele não tem amor, ele é o amor. Isso é diferente. Porque uma coisa que você tem, pode ser que em algum momento você perca. Mas quando você é a sua essência. Você é. É igual uma árvore frutífera. Se você planta uma determinada árvore frutífera, ela vai ser fiel à sua semente. Você plantou uma laranjeira, ela não vai se esforçar para essa laranjeira, porque a essência dela é laranja. Então assim é Deus. A essência dele é amor. Em todo o tempo. E aí a gente começa a entender, quando fala aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. E conforme você vai seguindo esse caminho, conhecer a Deus, você começa a transbordar esse amor. Você não se esforça mais. Então, se eu preciso manifestar o amor de Deus por onde eu andar, eu preciso andar com Deus. Eu preciso gastar tempo para conhecer Deus. Eu preciso me alimentar de Deus. Eu preciso estar cheio de Deus. Porque aí eu não vou me esforçar. Vai ser naturalmente. No meu falar, no meu agir, no meu olhar, no meu sentir. O Senhor ele não veio trazer uma religião. Ele veio trazer um reino para ser manifesto através de mim e de você. Se você for ver tudo aquilo que ele explicou sobre o reino, são coisas tremendas e ao mesmo tempo simples. Porque todos estavam esperando um reino com muita pompa, um reino com muita glória. Mas ele fala: eu coloquei esse reino dentro de você, Tayana. Para dentro de você, esperando uma ativação para se manifestar. Você sabe, esses dias eu estava assim, eu gosto muito de assistir Jesus Pop. Quem que gosta de assistir essa plataforma, né? Esse ministério, né, tá dizendo? E aí o filho do Douglas estava fazendo 12 anos naquela manhã, e eles fizeram o café da manhã, e aí ele começou a falar para esse filho dele, falou assim: olha filho, hoje chegou o dia que você vai conhecer a maior verdade. Não sei se alguém assistiu isso daí. E ele ficou ansioso, porque só com 12 anos que nós falamos essa verdade aqui em casa. Sua irmã já fez 15 anos, ela já ficou sabendo, e hoje é o seu dia. E ele naquela expectativa, e aí ele falou: sabe o que eu quero que você saiba? Que a vaca não dá leite. Aí o menino olhou com susto: a vaca não dá leite? A vaca dá leite. Aí ele falou: não, filho. A vaca, ela produz leite, mas se você não for lá e tirar o leite, você não pode consumir. E aí ele começou a explicar que Deus também é assim. Ele tem todas as coisas que nós precisamos, mas nós precisamos ir até Ele. Buscar e me achareis, vamos buscar de todo o nosso coração. Bater e abrir-se-vos-á. Existe um esforço. Existe um caminho que nós precisamos percorrer para tirar de Deus tudo aquilo que Ele tem para a gente. Então eu comecei a meditar. E aí eu fui tomada por uma palavra que sempre quando eu ouço o
louvor do Morado, eu fico assim, eu entro assim como se eu fosse naquele caminho de Emaús, sabe? E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 24. E nós vamos meditar nesse caminho. Lucas 24, 36. Podemos? Eu quero que você se visualize nesse caminho. Porque esse caminho, ele vai falar de algum momento de decepção da nossa caminhada, de algum momento de frustração, de algum momento em que você vai se achar confuso, talvez abandonado, esquecido, em algum momento em que você vai duvidar da promessa. E aí, se diz assim, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, desculpa, irmãos, Lucas 24, 13. Vou ler aqui. Os discípulos no caminho de Emaús. Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, em torno de 10 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, seus olhos estavam como impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já está no 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: honestos e rápidos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido lhe deu. Então se abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Até aqui. Então essa história é uma história de 2 discípulos. Não eram pessoas que viram Jesus de longe, mas eram pessoas que seguiram a Cristo, que ouviram suas promessas, que viram as suas maravilhas, os seus milagres, viveram sobrenatural.
mas resolveram duvidar da promessa. Eu entendo também que era algo tão sobrenatural, uma experiência que ninguém ainda tinha vivido. O quanto que isso era difícil também, né? Mas eles estavam por um caminho chamado Emaús, entristecidos, achando que nada mais ia acontecer. E quantas vezes na nossa caminhada, seja jovem, seja adulto, a gente acha que mais nada vai acontecer? Que Deus, eu tinha uma expectativa que Deus fizesse assim, mas Ele não fez. Não foi essa conversa aqui? Nós tínhamos uma expectativa, mas Ele agora morreu. Só que o interessante é que enquanto eles estavam nesse caminho, com uma conversa de decepção, uma conversa de frustração humana, Jesus já havia ressuscitado. Você está entendendo? Muitas vezes eu estou aqui conversando das minhas frustrações humanas, das minhas decepções, mas as minhas promessas já estão liberadas sobre mim. Mas eu tenho que ir lá e falar, Senhor, como Caleb, eu estou forte. Desde o dia que o Senhor prometeu uma porção dessa terra chamada Palmeiras, Paraíba Siqueira, Parque Bulli, eu ainda creio nas tuas promessas sobre esse bairro. Eu estou forte. Ei! Permaneça fiel à promessa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é digno de confiança. E eu comecei a pensar. E aí eu falei, Senhor, que história. Eles sentiram o coração arder. Isso fala de experiência. Nós estamos metodistas, né? Tem uma história aí do coração de Wesley que queimou. Qual foi a última vez que o teu coração queimou com a presença do Senhor? Que a palavra entrou rasgando. É isso, irmãos. Esse é o oxigênio do cristão. A gente não tem como sobreviver em outra atmosfera, não, irmãos. Senão a gente precisa até de aparelhos, né? Para conseguir se manter aqui. O oxigênio mesmo chama-se Espírito Santo de Deus. Eu, sou doida, hein? Se você quer subir junto comigo, vamos subir. A atmosfera dos mistérios do Senhor. A palavra de Deus diz que estava tudo sem forma e vazia, mas o Espírito Santo, ele já se movia sobre as águas. Então, muitas coisas a gente vai olhar e vai achar que está tudo fora do lugar, tá tudo. Mas se você tem o Espírito Santo, ele não está parado, ele está se movendo. E no tempo certo, o haja de Deus vai começar a acontecer. Mas se um dia eu creio, outro dia eu não creio. Um dia eu creio, outro dia eu não creio. Um dia eu estou, um dia eu não estou. Não, irmãos. Aí realmente fica difícil para você tomar posse da promessa. Você tem que permanecer. O amor de Deus, no grego, é o amor ágape. E aí ele significa um amor divino, incondicional, perfeito, sacrificial, infinito e que não depende de reciprocidade. O que isso quer dizer? Quando diz que Ele nos amou primeiro, em meio aos meus pecados, o amor do Senhor me alcançou. Nunca eu quero estar acostumada com essa palavra. Senhor, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria? Quem eu seria? Sem o meu refúgio, sem a minha fortaleza. É isso, irmãos. Meio aos meus pecados, sem merecer, o amor de Deus me encontrou.
A grande diferença entre o amor humano e o amor de Deus. Isso aí é Alessandra, tá? As minhas reflexões com o Senhor. Eu fiquei pensando, irmãos, que o amor humano, ele é um sentimento que a gente tem. Mas, como eu falei, o sentimento pode ser pessoas que tenham mais, outras menos, porque isso vai ter várias. Gabi tá aí, Gabi, outra Gabi, isso é a minha Gabi, do louvor. É terapeuta, né? Isso aí envolve muitas coisas. Se você foi criado num ambiente de amor, se você foi criado com palavras de amor, isso tudo vai interferir na nossa personalidade de ser uma pessoa que vai manifestar o amor. Em Cristo, a gente vai sendo moldado, né? Coisas que naturalmente a gente não teria. Em Cristo, o Espírito Santo começa a depositar em nós. Às vezes, experiências de deserto. Aí você aprende. E quando alguém vem falar de deserto, fala assim: eu já tive nesse deserto. Eu sei o que você está sentindo. E aí eu me coloco no seu lugar. E aí eu comecei a pensar, o amor humano ele é um sentimento e ele depende de condições. Se você tem alguma coisa para me oferecer, se você faz algo que me agrada, faz um empadão, né, Ládio? Aquele empadão seu, eu fico apaixonada por você me dizer. Porque o nosso amor ele trabalha com condições. Tanto que Jesus, quando levanta ao nível, né, falando assim: olha, você tem que amar a Deus em todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo e orar pelos inimigos. Como assim? Orar por aqueles que te perseguem é um outro nível, porque é a essência dele. Ele está acima de toda ofensa. Ele está acima de todo sentimento medíocre. Ele é intocável por sentimentos medíocres. E é por isso que a gente tem que estar sempre subindo nas asas do Espírito. Porque se eu ficar na minha natureza, eu vou sentir tudo que é natural, pecaminoso. Então o amor humano ele é condicional, é inconstante, sim ou não? Constante. Se você me ofender naquele dia, eu não estou amando muito. Aí a gente traz para dentro de casa, entre marido e mulher, entre os filhos, leva para a igreja, relacionamento como um todo. Ele é egoísta? Primeiro eu, né? Primeiro eu. Aí a gente pede pro filho, lava uma louça, expressa o seu amor pela sua casa, pelos seus pais. Arruma um quarto, deixa Deus falar, né? Se viu uma coisa fora do lugar, tira. Isso é expressar amor. Porque o amor, ele cuida, ele se importa. Mas o amor humano, ele é egoísta. Ele quer que alguém faça para ele. Ou melhor, o adolescente, ele sabe que alguém vai fazer no final das contas. Até o dia que você aprende a não fazer e deixar lá, esperando que a pessoa faça. Então, vocês já experimentaram isso? É muito bom, vale a pena. Chegou lá, a louça está lá. Não lavou. Não lava, não. Deixa ali. Aí eu falo: a louça lá está esperando, hein? Porque nós, por natureza, nós somos egoístas. Ele cresceu o amor humano e manipulador. Porque quando você quer tirar algo de alguém, é o dia que você acorda sorridente, acorda bem humorado para ir para a escola. Vamos falar dos adolescentes. Porque existe um interesse, uma manipulação. Eu vou pedir algo e aí eu tenho que ter um comportamento melhor. Mas por que eu estou falando dos adolescentes? Primeiro, porque é um culto de adolescentes. E segundo, porque reflete a gente com Deus. Quantas vezes eu sou manipulada, tento manipular Deus? Senhor, hoje eu jejuei, hoje eu fiz meu devocional, hoje eu fiz visita. Será que dá para o Senhor atender minha oração? É uma forma de manipulação.
Mas essa é a nossa natureza humana. A palavra de Deus diz que o Espírito, ele milita contra a carne. O Espírito Santo tem que estar sempre falando, sempre nos alertando. Mas o amor de Deus, aí a minha reflexão, não é um sentimento. O amor de Deus é um poder. Pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E aí eu vou te dar algumas referências que me fez pensar nisso. Ele liberta, ele cura feridas, ele perdoa pecados que aos nossos olhos imperdoáveis. A gente gosta de ter pecadinho, pecadão, né? A gente sabe que Deus não funciona assim, mas a gente vê que funciona, né? Vamos falar a verdade. A gente tem uma classificação, principalmente o que eu não tenho, né? Mas Deus não. Então o amor de Deus não é um sentimento. Ah, hoje eu fiz tudo certinho, Deus está me amando mais. Ah, hoje eu fiz tudo errado, Deus está me amando menos. Não, Ele nos ama o tempo inteiro. É um poder. O amor de Deus ele é tão poderoso que Ele restaura a nossa identidade. Aleluia. Nós éramos escravos e hoje nós somos filhos. É um poder, não é um sentimento. Ah, eu queria. Ah, eu gostaria de fazer isso por você. Não, Ele faz. Eu gostaria de fazer muitas coisas com os meus irmãos, mas tem muitas coisas que eu não tenho poder. Mas Ele não. Ele quer fazer e Ele tem todo o poder para realizar. Então, o amor de Deus é um poder. Você vai pensar junto comigo? Eu estou certo ou não? Está escrito, né? Na Bíblia, mas é o que eu penso. Ele restaura a nossa identidade de filho. E aí eu fiquei pensando que quando Jesus ele vai ao Jordão, foi batizado por João Batista, e aí aparece, né, uma voz. É a voz do Pai. E o Pai ele fala o quê? Eis aí, meu filho amado, em que eu tenho prazer, em que eu me comprazo. Declarando a identidade de Jesus. Jesus vem nos ensinar que esse mesmo Pai nos adotou. E aí hoje Ele fala para mim e para você: eis aí meu filho, eis aí a minha filha, em que eu tenho o meu prazer, em que eu tenho o prazer de andar. E aí o espírito de rejeição ele bate em retirada. Porque não é mais do meu sentimento, mas é o que está escrito que tem que governar os meus pensamentos. A Bíblia, irmãos, é uma história de amor. É uma história de um resgate. Fala assim, ó, fui resgatado. Levanta sua mão aí com poder, com intensidade. Eu fui resgatado por esse amor. João 3,16 vai falar: o Senhor, ele fala aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma forma tão louca, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma nova lei, que na realidade é uma lei da graça. Consegue entender ao mesmo tempo uma lei da graça? Porque Ele cumpriu o que estava na lei. Mas para mim e para você, nós recebemos de graça. Porque quando o Senhor ele traz a lei, a partir de Moisés, e ali, geração após geração, não consegue cumprir a lei. É impossível cumprir a lei. Mas Ele se fez a lei. Ele se entregou para se cumprir a lei. Um puro e santo tinha que morrer.
Isso não pode estar anestesiado em mim. Isso tem que gerar todo dia no meu coração gratidão. Eu fui resgatada por um plano. E aí eu comecei a pensar, porque o caminho de Emaús vai falar que Jesus, ele, conforme está andando com esses discípulos, ele vai percorrendo as escrituras que estavam falando dele. E ele começa a falar: vocês não conhecem as escrituras? E ele fala para mim, para você: você não conhece as escrituras? Eis que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a igreja vai ganhar esse bairro. E ele caminha conosco, fazendo perguntas. Aonde estão as nossas dúvidas? Porque ele fará. Ele está fazendo. E eu comecei a pensar que Jesus, ele fala o tempo inteiro de histórias de amor. Ele fala a história do filho pródigo. Ele fala das 99 ovelhas. Deixa e vai buscar uma. É uma frase que diz, né? Eu só valorizei quando eu descobri que essa uma era eu. Então, irmãos, nós temos que entender que o Evangelho é uma história de amor que vai preencher todas as lacunas. Acho que a Laura Soguete que cancelou o meu ser. Vai preencher. Ele conta a história da mulher samaritana, outra história de amor. São tantas histórias de amor. Ele conta a história de um jovem rico, certinho na lei, bem religioso. Ele mesmo se declara: mas eu faço todas essas coisas. Ele tinha orgulho de si mesmo. Mas ele não conhecia o Senhor. Porque se ele conhecesse o Senhor, ele entenderia que a maior riqueza é estar na presença do Senhor. Aleluia. Fala a história de uma mulher que estava 12 anos com hemorragia. Se hoje uma mulher com hemorragia já sofre, naquele tempo nós entendemos todo o cenário de impureza, de solidão, o alto preço que aquela mulher estava passando, de dor. Mas a palavra de Deus ali declara algo tremendo. Irmãos, eu fico assim, igual detetive, porque eu amo o sobrenatural de Deus. Eu amo. O sobrenatural de Deus, ele me move. E essa passagem da mulher do fluxo de sangue, existe uma palavra que Jesus fala. Ela toca na orla e ele para e ele fala: saiu de mim virtude. Você sabe o que quer dizer isso? Poder. Mas não é qualquer poder, é um poder milagroso. Você está entendendo? Que Deus fez todo um plano de resgate para a minha vida, para a sua vida. E nos trouxe até o dia de hoje, para que a gente possa manifestar o poder de Deus. Para curar, para libertar, para restaurar, para salvar. E aí a gente começa a entender por que lá em Apocalipse o Senhor vai falar que para uma determinada igreja que ele não suporta a morridão. Ora, um Deus que tem olhos como chamas de fogo, batiza com o Espírito Santo com fogo. Você acha que ele é morno? Ele não é. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a entender o nosso propósito como igreja. Após esse caminho aí de Emaús, ele se apresenta de novamente para os discípulos e ele dá uma ordem: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Irmãos, somos nós que vamos buscar isso. Somos nós. A promessa já foi declarada. Ele fala de poder o tempo todo. E eu fiquei pensando: Senhor, nós parecemos que estamos como um caminho de Emaús, discutindo as nossas frustrações.
pedires em meu nome eu farei. O Espírito Santo já está sobre a igreja. Agora é só a nossa parte, irmãos, aí. Como nós fomos, e foi maravilhoso aquele tempo que a gente passou na praça. Então é um tempo de alinhamento. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você não está fora desse convite, desse propósito de restauração. O amor é esse poder que vai revestir a igreja para trazer de volta os filhos, para trazer de volta os amados do Senhor. E só para a gente fechar e entender o que é o poder de Deus sobre nós, Lucas 10, 19 ao 20, diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, mas alegrai-vos antes, por está o vosso nome escrito nos céus. Irmãos, traz essa alegria da salvação todo dia no seu coração. Nós temos essa riqueza dentro de nós. A alegria da salvação.